Essa palavra, esse assunto, ele começou a partir do momento que, no encontro com uns jovens, aniversário de 15 anos, de verdade, uma jovem, e onde ela se apresentava de uma forma característica, né, de uma modelo, com a sua forma do seu corpo, seu rosto, seu penteado, se modelando ou se espelhando em alguém a quem ela admirava. E me veio a inspiração então sobre a seguinte pergunta: quem é a fonte de inspiração para a sua vida? E em cima dessa palavra eu fui buscar um texto de Paulo que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1. Depois em Efésios capítulo 5, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E teria vários outros textos onde Paulo fala sobre ser imitador de alguém, ser imitador de Deus, do próprio Senhor, ou do próprio Paulo. Quem tem sido o seu modelo? Onde você tem buscado o seu referencial? Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Paulo tinha uma referência na sua vida. Cristo era a sua referência. E você vai encontrar na vida de Paulo, em todo o tempo, ele buscando ser alguém que pudesse ser parecido com Jesus. E Paulo também, na sua vida, ele deixou a sua marca na vida de vários homens, como Timóteo, como vários homens que ele formou, né? Pessoas que buscavam na vida de Paulo um exemplo, alguém que era referência para eles. Não tenha medo de imitar aquilo que alguém imita do Senhor. Eu sei que muitas das vezes há um medo de nós imitarmos alguém que está fazendo algo excelente para Deus. Às vezes há um medo de querer fazer tudo novo, de criar tudo novo, de fazer algo que seja de primeira mão, de primeira vez alguém falou sobre aquilo. Mas não é assim que nós encontramos. Jesus, o nosso modelo, diz que ele não fazia nada que não ouvisse do Pai. E o nosso desafio hoje, diante das nossas atividades, do nosso mundo corrido que nós vivemos, diante das circunstâncias que muitas das vezes nos pressionam a ter uma resposta de imediata, não podemos ser movidos por essa pressão. Temos que sempre parar para ouvir aquilo que Deus tem para aquele momento. Qual é a resposta de Deus? O que é que Jesus faria diante daquela situação? Mesmo Paulo, quando escreve na sua carta à igreja de Tessalonicenses, ele no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Aqueles irmãos de Tessalonicenses aprenderam a imitar a Paulo nos seus sofrimentos. Aprenderam a viver a sua vida cristã, mesmo com lutas, com dificuldades, porque ser cristão naquela época implicava em sofrer, implicava em perder, implicava em você abrir mão de várias situações, várias coisas na sua vida. E Paulo então diz a essa igreja: vós vos tornastes imitadores nossos, né? Precisamos aprender a imitar aqueles homens e mulheres que têm vidas diante do Senhor, que podem ser referência, que podem ser exemplo para nós e para a nossa sociedade. Eu sei que muitas das vezes nós falamos de referência e essa referência às vezes não é boa. Temos muitas pessoas que se levantaram hoje no meio da igreja como liderança e que acabaram se perdendo nesse caminho e deixaram de ser uma referência boa. Foram envolvidos pelo pecado, foram envolvidos em algum momento por uma circunstância e se deixaram abater. Mas nós não podemos parar nessas pessoas. Nós temos pessoas que vivem hoje em vida santas ao Senhor, que buscam ao Senhor, que buscam em santidade, se consagram ao Senhor. E essas pessoas, como referência, porque elas buscam ser parecidas com Jesus, assim como elas almejam e desejam e pagam um alto preço para se parecerem com Jesus. Nós podemos também fazer dessas pessoas que sejam referência para nossas vidas, para que nós possamos viver em santidade, porque santidade é algo que nós precisamos nesse mundo de hoje.
O mundo hoje não precisa de pregação. A sociedade que nós vivemos não precisa de alguém que ministre uma boa palavra, precisa de alguém que viva essa boa palavra, alguém que possa, com o seu viver, com o seu modo de viver, com o seu modo de falar, com o seu modo de agir, mostrar o evangelho do reino de Deus na prática. Eu creio que é isso que está faltando para nós hoje. E o desafio que eu quero deixar aqui hoje é o desafio de sermos modelos, o desafio de sermos imitadores de Cristo, sim, imitadores até de algumas pessoas que nos são referência, mas principalmente sermos alvos, sermos referência no meio dessa sociedade corrupta, no meio dessa sociedade que está buscando referências em lugares errados, em pessoas erradas. Então o nosso desafio hoje é buscarmos ser parecidos cada dia mais com o Senhor Jesus, para que possamos, assim como Paulo dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para que possamos ouvir, quem sabe daqui a um tempo, uma palavra como essa: vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Que o Senhor, através do seu Espírito, continue falando ao teu coração, que através desse mover do Senhor na tua vida, você possa ser referência nesse mundo conturbado que vivemos. E mais do que isso, contagiar a nossa sociedade, os nossos jovens, as pessoas ao nosso redor, com esta palavra, somente com a palavra, mas com as nossas atitudes, mostrando assim o reino de Deus.